Muitos acreditam que o maior inimigo dos Estados Unidos é a Rússia. Atualmente estão desenhando o mundo islâmico e a guerra ao terror, mesmo que essa farsa já tenha sido esclarecida. Mas o que de fato abala o alicerce do poder norte-americano não é externo. O que realmente é capaz de causar danos irreversíveis a essa estrutura é seu próprio povo. Quando um agente interno se levanta contra injustiças, a inteligência norte-americana age rápido para neutralizar o inimigo. Inimigo entre aspas, é claro. Mas dessa vez a justiça norte-americana foi longe demais. Levar um jovem ativista a desistir da vida foi uma das piores sentenças de morte declarada. E ainda fica a incógnita. Seria esse rapaz capaz de desistir depois de ver conquistas concretas do mundo ou dos seus sonhos? Após a sua morte, o exílio de Snowden, um silêncio ensurdecedor sobre as violações de um dos países mais violentos que levam terror para o resto do mundo, ecoou como uma sinfonia fúnebre que acompanha o sepultamento da esperança. O hacker ativista Aaron Swartz, talvez você não o conheça, sequer tenha ouvido falar. Seu brilhantismo começou muito cedo, aos 3 anos. Ele aprendeu a ler sozinho. Ele teve acesso ao computador desde muito novo e foi muito fascinante para ele. No porão de sua casa, ele aprendeu a linguagem de programação e desenvolveu um site onde pessoas podiam colocar informações e editá-las, como o Wikipédia. Isso 5 anos antes do Wikipédia ser lançado. Este site levou ele a ganhar um prêmio em Cambridge. Após isso, ele participou de grupos de discussão na internet e ofereceu soluções tecnológicas para o RSS, que é uma ferramenta que funciona como um sumário do que tem no conteúdo do site, como um feed de notificação. Isso com apenas 13 anos. Logo mais, ele se envolveu com direitos autorais e um professor de direito de Harvard. Esse professor estava discutindo formas de uso de materiais com direitos autorais que tivessem algumas licenças permitidas. E o responsável pela criação desse site e o uso dessas licenças através da internet foi feita por Aaron, na época, com 15 anos. Mas a questão dos direitos autorais para ele não era só uma questão de tecnologia, principalmente dos artigos acadêmicos e divulgação científica. Os direitos autorais da divulgação científica ficam a cabo das revistas de divulgação. E para um estudo ser considerado científico, ele tem que ser validado pelos pares e publicado nessas revistas que detêm todos os direitos autorais. Essas revistas são de acesso exclusivo para quem paga uma assinatura. E isso soma uma quantia absurda por ano. E para Aaron, isso nunca fez sentido. Na cabeça do Aaron estavam aprisionando informações de utilidade pública que têm benefícios reais para todos. E é nesse ponto que a maior batalha contra o poder dos Estados Unidos começa. Muitos pensam que esse poder são armas nucleares, a corrida espacial. Até é. Mas o que inventou a bomba atômica? Os voos não tripulados, o computador quântico? A sociedade evoluiu porque podemos guardar e recuperar a informação. A escrita foi a maior invenção da humanidade. É através dela que sociedades, grupos étnicos, religiosos são dominados e subjugados. Foi através de um clero erudito e um povo analfabeto que a Igreja Católica dominou o mundo por 1.700 anos. Saber ler era algo iluminado. Ser o detentor de decifrar os códigos sagrados da Bíblia dava-lhes poder sobre-humano. Partindo dessa lógica, em resumo, o maior poder das nações não é seu armamento, é a informação. Por aí já podemos ter um panorama de como Aaron começou a se tornar extremamente nocivo para o modus operandi da supremacia econômica estadunidense. Em 2008, Aaron lança um manifesto e o governo norte-americano levou muito a sério. No manifesto, diz exatamente assim: informação é poder, mas como todo poder, há aqueles que querem mantê-lo para si mesmos.
A herança inteira do mundo científico e cultural publicada ao longo dos séculos em livros e revistas é cada vez mais digitalizada e trancada por um punhado de corporações privadas. Aqueles com acesso a esses recursos, estudantes, bibliotecários, cientistas, a vocês foi dado um privilégio. Vocês começam a se alimentar desse banquete de conhecimento enquanto o resto do mundo está bloqueado. Mas vocês não precisam. Na verdade, moralmente não podem manter este privilégio para vocês mesmos. Vocês têm um dever de compartilhar isso com o mundo. E vocês têm que negociar senhas com colegas, preencher pedidos de download para amigos. Enquanto isso, aqueles que foram bloqueados não estão sentados de braços cruzados. Vocês veem eles se esgueirando através de buracos, escalando cercas, libertando as informações trancadas pelos editores e as compartilhando com seus amigos. Mas toda essa ação se passa no escuro, num escondido subsolo. É chamado de roubo ou pirataria, como se compartilhar uma riqueza de conhecimentos fosse o equivalente moral a saquear um navio e matar a sua tripulação. Mas compartilhar não é imoral, é um imperativo moral. Apenas aqueles cegos pela ganância iriam negar a deixar um amigo a fazer uma cópia. Grandes corporações, é claro, estão cegos pela ganância. As leis sob as quais elas operam exigem isso. Seus acionistas iriam se revoltar por qualquer coisinha. E os políticos que eles têm comprado por trás aprovam leis dando-lhes o poder exclusivo de decidir quem pode fazer cópias. Não há justiça em seguir leis injustas. É hora de vir para a luz e, na grande tradição da desobediência civil, declarar nossa oposição a este roubo privado da cultura pública. Precisamos levar informação onde quer que ela esteja armazenada, fazer nossas cópias e compartilhá-la com o mundo. Precisamos levar material que está protegido por direitos autorais e adicioná-lo ao arquivo. Precisamos comprar bancos de dados secretos e colocá-los na web. Precisamos baixar revistas científicas e subi-las para as redes de compartilhamento de arquivos. Precisamos lutar pela guerrilha Open Access. Se somarmos muitos de nós, não vamos apenas enviar uma forte mensagem de oposição à privatização do conhecimento. Vamos transformar essa privatização em algo do passado. E você, vai se juntar a nós? Movido por esse ímpeto, Aaron Swartz iniciou uma batalha contra as leis norte-americanas de direitos autorais. Mas não foram as leis que o condenaram à morte. Foi a injustiça. Utilizando seu conhecimento, seu acesso à base de dados da Justo, com seu acesso através do MIT, Aaron colocou em prática o seu manifesto. Começou a baixar em larga escala todos os artigos científicos da Justo que tinham os direitos autorais vencidos, portanto, legitimamente de livre acesso. A Justo é uma base de dados que funciona como uma terceirização do armazenamento de artigos científicos que cresceu exponencialmente. E as bibliotecas universitárias não tinham solução para esse armazenamento. Mas a Justo também detinha publicações digitalizadas produzidas desde 1665, portanto com direitos autorais vencidos há séculos. É o que ele afirma em seu manifesto. A herança inteira do mundo científico e cultural trancada por um punhado de corporações privadas. E esse era o maior grito de guerra de Aaron. Contra a usurpação dos direitos autorais feitos por editoras dos artigos científicos. Ainda assim, nesse episódio em específico, ele não estava violando a lei. Ele estava lutando por um direito, que seria o livre acesso a esses artigos que estavam aprisionados. Afinal, fica a pergunta, por que esses artigos já de domínio público não estavam disponíveis para todos? Que necessidade é essa de manter conhecimento público privado? Poder. Única e exclusivamente poder. Foi nos laboratórios universitários e sua produção científica que os maiores avanços na área da informática, medicina, farmácia se desenvolveram. Foram nos laboratórios universitários que foi desenvolvido grandes avanços na cura do câncer, da internet, no desenvolvimento de computador quântico, na corrida espacial, na exploração do petróleo, luz e toda forma de avanço visto até hoje. Levar esse conhecimento de forma restrita e gratuita para o resto do mundo em desenvolvimento
É garantir que esse mercado consumidor de tecnologia norte-americana fosse autossuficiente na produção de novas e avançadas tecnologias. E é aí que a estrutura de poder norte-americano se sustenta, guardando para si toda essa informação. Mas essa estrutura de poder hegemônico que subjuga outras nações e cria um mundo unilateral estadunidense tem raízes mais profundas. E o ativismo de Aaron não se limitou ao livre acesso à informação. O sistema político dos Estados Unidos é financiado por grandes corporações econômicas que financiam de forma legal candidatos ao Congresso. Então não existe uma democracia de fato estabelecida onde pessoas comuns, vindos da base, possam chegar ao Congresso, pessoas com causas justas, ideais progressistas que visam o bem comum da população. Por isso, Aro desenvolveu um projeto contra a corrupção que une parlamentares e interesse de grandes corporações. Isso no ano de 2010. Essa campanha visava levar pessoas não ligadas ao establishment ao Congresso. E começou a travar uma guerra contra esse poder oculto, que não se sabe de fato a quem interessa. São magnatas do dinheiro que escondem suas reais intenções por trás de corporações que vendem a imagem de progresso e bem-estar social para todos. Lema esse que vem na contramão da realidade, onde as diferenças sociais e a miséria estão crescendo ao invés do contrário. A venda do American Way of Life numa casa do subúrbio e família feliz é uma farsa, que esconde uma sociedade cada vez mais doente e jovens perdidos fazendo ataques à escola. Enquanto proíbem o acesso a artigos científicos, que foi o objetivo principal da criação da internet, fizeram da rede um espaço de disseminação de fake news e discurso de ódio. Transformam jovens ativistas politizados que lutam por justiças em bandidos e deixam assassinos se transformarem em heróis sem qualquer tipo de filtro. Com tudo isso, fica claro que Aaron não era só um menino inofensivo que gostava de internet. Era um rebelde com causa, que lutou contra leis injustas, que denunciou que a democracia norte-americana vendida como modelo é uma grande farsa. Aaron Swartz era uma grande ameaça a toda essa farsa. Sua morte prematura tinha por objetivo a ampliação desse modelo de financiamento político e não o contrário. Mas Aaron continuou sua batalha contra as leis injustas e sua ameaça gritava cada vez mais alto. Mesmo com mais de 13 processos criminais contra eles relacionados ao caso da Justo, que retirou a denúncia e ficou a cabo de promotores públicos à perseguição judicial, ele mobilizou centenas de milhares de cidadãos contra um projeto de lei que limitava a produção de novas ideias nas redes disfarçadas de proteção de direitos autorais. Milhares de pessoas incentivadas pelo ativismo político de Aaron começaram a mandar e-mails diários a parlamentares para que essa lei não fosse aprovada no Congresso. A interrupção dessa lei fez grandes corporações de comunicação perderem bilhões de dólares todos os anos. Aaron se tornava cada vez mais uma grande ameaça. Afinal, o poder norte-americano pertence a alguns poucos e bem-sucedidos empresários e não ao povo. Que audácia! Mas não satisfeito com sua conquista, ele foi além. Criou uma forma de denúncia anônima para que pessoas com acesso a informações secretas que violam os direitos civis fossem divulgadas. Dessa forma, criando espaço para que mais Snowden surgissem na calada da noite. Aaron era imparável. Aaron era uma bomba nuclear prestes a explodir todo o sistema corrupto da falsa democracia norte-americana, suas grandes corporações e agências de inteligência e segurança, até então inabaláveis. Com tudo isso, eu abro o questionamento. Aaron, o jovem menino prodígio da internet, afinal, se suicidou ou foi suicidado? Aaron, em sua curta vida, teve ideias engenhosas de que poderiam lhe proporcionar muita riqueza e fazer dele mais um magnata de uma grande corporação. Mas seus princípios e valores não tinham preço a ser pago. É dito por aí que os bons morrem jovens. Aaron Swartz presente. O mundo seria melhor com você ainda entre a gente.